Depois que você faz as classes dos objetos de valor, você vai fazer as suas classes de controle, né? Talvez seja legal você fazer as classes de controle de acordo com a necessidade, tá? Porque nem toda, aqui no caso do PAF SF, né, nós não vamos ter uma classe de controle para todos os VOs, né? E em determinados momentos nós vamos ter uma classe de controle, mas ele não vai precisar ter todos os métodos implementados, tipo insert, update, delete, tá? Por exemplo, vamos ver as classes de controle que nós temos definido aqui. Eu tenho o caixa controller, por exemplo, tá? O caixa controller ele tem 4 métodos. Eu tenho um procedimento, consulta, e tenho 3 funções, insere, altere e exclui. Então no consulta aqui, eu estou selecionando alguns dados, inclusive fazendo aqui um relacionamento com outras tabelas, e eu simplesmente abro um cliente dataset que está no meu data module. Isso vai servir para alguma coisa. Mas veja, eu não implementei um insere, nem um altere, nem um exclui. Até o momento não foi necessário isso daqui. Meu movimento controller, aqui eu já tenho mais métodos, né? Eu tenho o consulta, tenho o insere, tenho o inicia movimento, o encerra movimento, o verifica o movimento, o altere e o exclui, tá? Consulta, eu simplesmente seleciono tudo do movimento e abro uma query que tem lá no meu data module, ok? No movimento controller, aí sim eu já instancio um objeto movimento, já faço uma consulta mais elaborada, já seto alguns parâmetros dentro desse objeto. No final das contas, eu retorno esse objeto para quem o chamou, né, para esse verifica movimento aí, e eu também abro um cliente dataset que está no data module. Encerra movimento. Neste caso aqui eu faço apenas um update, né, eu instancio aqui uma query, tá? Passo esse parâmetro aqui, consulta SQL, para essa query, para o texto dela. Executo o SQL e depois libero essa query da memória. Acabou-se, não retorno nada. Ok? Já nessa outra função insere aqui, seria para inserir um movimento com todos os campos, né? Tá? Inicia movimento. Esse aqui, ele faz o insert também, mas com menos campos. Para eu iniciar o movimento eu preciso apenas desses campos aqui. Ok? Eu recebo um objeto movimento VO, tá? Os parâmetros que eu estou passando aqui para o meu insert, eu pego desse objeto movimento VO que eu recebi aqui. Então veja, eu coloco lá insert into sf movimento, que é a minha tabela de movimento, essa daqui. sf movimento, tá? Eu estou iniciando o movimento, não é isso? Iniciando o movimento, tá? Eu preciso do ID do caixa, do ID do operador, ID da impressora, a data, a hora da abertura, o total do suprimento, caso exista algum suprimento na hora que o movimento está sendo aberto, o status do movimento e se ele está sincronizado ou não. Passo uns parâmetros para isso: caixa, operador, impressora, data, total, status sincronizado. Instancio a query, aponto a query para uma conexão que está lá no meu data module, passo esse texto aqui como para a propriedade text dessa query, sql.text, né? E aqui eu seto os parâmetros. Então, olha, no pcaixa, que parâmetro é esse? De onde é que ele vem? Ele vem do objeto pmovimento id caixa, que veio do método que chamou isso daqui. Tá? Teve uma rotina que chamou esse método aqui. E essa rotina enviou esse pmovimento. Ele foi instanciado lá por essa rotina. Esses métodos, esses atributos foram setados lá. Aí depois esse método foi chamado e esse objeto foi enviado para ele, né, como um argumento aqui nesse método, tá? Daí eu estou setando os parâmetros de acordo com os atributos que vieram nesse objeto e depois eu executo o código. Tá? Logo depois, como eu estou trabalhando aqui com o sistema local, eu posso me dar ao luxo de selecionar o ID com essa consulta, select max ID. Tá?
não está em rede nesse momento, ele está local. Então eu sei que o último registro quem inseriu fui eu. Eu vou lá, pego o último registro e retorno esse último registro. Eu seto esse ID nesse mesmo objeto pmovimento que eu recebi aqui, tá? E retorno esse pmovimento para o método ou para a rotina que chamou esse método aqui, tá? O alter eu vou ter um update e aí eu tenho que setar todos os parâmetros de novo, né? O excluir eu vou deletar um movimento nesses métodos alter, excluir, eu implementei aqui, mas eles nem estão sendo utilizados, tá? Operador controller. Operador controller eu tenho lá um método que seleciona o operador, né? E aí eu retorno esse operador que foi selecionado. Insere, altera e exclui nem foram implementados. Produto controller. Consulta, insere, altera e exclui. O consulta, esse método que ele está sendo chamado, quando a gente sai desse edit aqui. Tá, então ele chama esse método aqui para consultar o produto e ele retorna o produto, né? Os métodos insere, altera e exclui nem foram implementados, tá? Suprimento. Suprimento eu tenho lá por padrão esses 4 métodos e eles estão todos implementados aqui, embora não estejam nem sendo utilizados, tá? Mas foram implementados. Tipo pagamento controller. Nesse aqui agora eu só tenho um método, um procedimento consulta. Ele está simplesmente selecionando os tipos de pagamento e abrindo uma query lá no meu data modeling. Total tipo pagamento controller. Aqui eu tenho também um procedimento, tá? Ele grava os totais da venda. Esse aqui é um procedimento um pouquinho mais complicado, um pouquinho diferente. Eu estou usando aqui coleções, generics.collections, que eu vou explicar com mais calma para você. Depois que eu estiver lá naquela telinha lá de encerrar a venda, tá? Venda controller. Nesse venda controller eu crio um controller para controlar tanto o cabeçalho quanto o detalhe, tá? Então não necessariamente para cada VO você vai ter um controller. Eu tenho o venda cabeçalho VO e o venda detalhe VO, mas eu criei apenas um venda controller, ok? Então nesse venda controller ele tem os métodos inicia venda, inserir item e encerra venda. Então inicia a venda, ele insere a venda mesmo no banco de dados e retorna essa venda cabeçalho. O método inserir item insere um item. E o método encerra venda vai fazer um update naquela venda para realmente persistir os dados no banco de dados e encerrar aquela venda que estava em aberto, tá? Ok? Então esses são os nossos métodos de controle, né? São eles que fazem esse meio de campo aí, que persistem os dados, que podem ter também alguns métodos aí de validação, né? Antes dos dados serem persistidos e após eles serem consultados também, quando eles forem retornados.